Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam aproveitando aí bem o curso. Essa nossa aula aqui é a terceira aula para o grupo aí de intermediários. Ah, Reforçando a informação, né? Mandem lá as mensagens, as dúvidas para o nosso grupo de WhatsApp. Espero que tenham feito o exercício da aula 2 de conseguir fazer os 2 lances a cada dia e ter já uma boa preparação de abertura, um bom entendimento com base nos conceitos que nós vimos. Algumas pessoas aí mandaram mensagens, a gente conseguiu esclarecer algumas ideias, né, algumas dúvidas, tá bom? E as aulas agora, os vídeos vão ter uma dinâmica um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais curta, assim eu vou soltando mais vídeos com um tempo de duração menor, tá bom? Assim dinamiza um pouquinho para o grupo de intermediários também, uma vez que a primeira aula a gente falou muito sobre conceito, a segunda aula já colocando em prática ideias de abertura com base na ligação da primeira aula, e hoje a gente entra um pouquinho na terceira aula de temas táticos, tá? Vamos lá. Temas táticos no xadrez, existe uma grande variedade de temas táticos, né? Isso a gente pesquisa, a gente procura estudar os temas separados, para quê? Que a gente consiga treinar e visualizar eles quando eles acontecerem em nossas partidas. Isso que é a essência, né? Tem muitos que dizem que a tática é a essência do xadrez, tá? Principalmente em nível humano aí, não com os computadores, né, que conseguem vislumbrar muitos lances à frente. A tática no xadrez, principalmente o nível intermediário aí que a gente está fazendo o curso, é onde a gente vai ganhar talvez 90% das partidas, tá? Procurando entender os temas e reproduzir esses temas, ter uma mente rápida para visualizar esses temas quando eles acontecerem no momento que a gente estiver jogando. Eu escolhi agora nessa aula aqui dinâmica um pouquinho, só 4 temas muito poderosos, essenciais. Depois a gente vai vendo outros aí, seja em outras aulas, conforme vocês me retornam, ou até em outros cursos específicos sobre tática, tá? Mas vamos dar início já a uma ideia, uma essência do que seria tema tático, tá? Não é importante gravar os nomes, o importante é entender o tema tático. O nome ele vem com o tempo, conforme a gente estuda, fica fácil da gente gravar aquele tema com o nome. Mas não precisa ter a memorização, como eu falei, do nome do tema tático. E qual é uma forma da gente tentar entender bem o tema tático? Resolver quebra-cabeças de xadrez, posições, o que seria isso? Posições específicas que trazem aquele tema para a gente estudar e aí depois, a variedade que acontece dentro das nossas partidas, a gente consiga já mentalmente relembrar o exercício que a gente fez e aplicar ele para tentar ter uma superioridade dentro das nossas partidas, tá bom? Escolhi só então 4 temas, estou pegando aqui como base a ideia que eu vou colocar na referência, né? É o The Great Curses Daily, tá? É um site bem legal, ele coloca aí 7 temas poderosos, depois eu vou acrescentando. Para essa primeira aula, 4 quebra-cabeças de temas táticos importantes e que vão acontecer demais na partida aí de vocês, tá bom? Eu acabei não salvando em PGN, eu vou aqui montar rapidinho a posição, deixa eu só verificar, eu deixei elas anotadas aqui no meu celular. Vou montar rapidamente a posição, como eu falei, eu acabei não importando, mas aqui um segundinho eu já monto e a gente já começa a desenvolver o tema tático. A gente tem uma dama aqui também em E3 e uma torre em B3. As pretas elas estão com a seguinte configuração: peões em E6, F6, peões em G7, peões em H7. Temos uma preta lá com uma torre em B8, uma dama em uma torre em B8, uma dama em D8. O rei das pretas está aqui em G7 e o rei das brancas está aqui em G1. Ok? Essa é a primeira posição de estudo que a gente vai ter de um tema chamado lances intermediários, muito importante. Comecei com ele, tem outros mais comuns que a gente já vai falar um pouquinho sobre eles, né? Como garfo, ataque duplo. Comecei com lance intermediário, que é um tipo de tática que se dá pouco atenção.
Principalmente o pessoal que joga online, que joga em ritmo mais rápido, isso acontece demais e acaba se fazendo trocas sem ver o melhor lance, tá? Então vamos lá. Aqui o lance começam as pretas, tá? E as pretas elas fazem o lance nesse quebra-cabeça, nesse estudo de tática de lances intermediários. As pretas trocam a torre dela que está lá em B8 pela nossa torre de B3. Então elas comem a nossa torre. Se a gente não tiver cuidado aqui, a gente faz o quê? A gente captura ela rapidamente com o peão de A2, né? Opa, trocou, trocou, tá? E aí que já vem esse tema tático que a gente precisa pensar. Será que é o melhor lance eu já fazer ele direto? Bom, eu tenho que recapturar essa torre, né? Não vou ficar com uma torre a menos. Só que será que eu não tenho um lance melhor para fazer do que recapturar diretamente já no próximo lance com o peão de A2? Se quiserem fazer uma pausa, quem está acompanhando agora a aula, faz a sua pausa aí no celular ou no computador, pensa no lance e aí volta que a gente já conversa sobre ele, tá bom? Então vamos lá. Quem pausou, se não, já acompanha direto a explicação. Bom, aqui como a gente falou, sempre procurem observar em temas táticos, não lembro qual campeão mundial falou isso, né, mas é uma regrinha meio que aí, tradicional, né? Se você encontrou um bom lance, tenta ver se você não acha um lance ainda melhor. Cabe mais ou menos nessa informação, tá bom? Porque se eu recapturar aqui com o peão de A2 de imediato, o jogo vai ficar igualado em peões, só que eu vou ficar com uma estrutura de peão dobrado, né? Se eu fizesse esse lance aqui, olha. Fiquei com uma estrutura um pouquinho danificada de peão dobrado, que não é interessante, né? Nem um pouco interessante no caso. E número de peões nós contamos estão iguais, 5 contra 5. Mas as pretas têm uma vantagem por esse fato de peão dobrado aqui. Né? Eu deixo de ter um 2 contra 1 na ala da dama. Eu deixo de ter aquela estrutura aqui, ó, de 2 contra 1 na ala da dama. Aí estaria interessante. Né? Então, se eu recapitulo de imediato, a ideia é que as pretas passam a ter um vislumbre um pouco melhor da posição. No entanto, se a gente observar com calma esse tema tático, eu tenho, prestam atenção na minha dama lá de E3, eu não tenho aqui um cheque já ganhando um peão antes, dando cheque ao rei adversário, e depois recapturando essa torre de B3 com a minha dama. Certo? Então, sem mover as peças aqui, deixa eu só tirar a pintura. Sem mover as peças, a gente observa esse tema tático. Eu posso fazer, ao invés de recapturar lá com o peão, por exemplo, né? Ou até com a minha dama eu poderia recapturar, seria uma outra opção, tá? Mas eu tenho um lance melhor ainda, né? Eu tenho um lance onde eu ganho um peão e ainda recapturo a minha torre, que é o chamado lance intermediário. Esse tema tático também acontece muito nas partidas, e se a gente não estiver atento, a gente já faz a troca rápida sem ter calma para verificar se existe um melhor lance na posição ali que a gente está idealizando, tá bom? Então, a resolução desse exercício, a resolução correta dele, seria o quê? A minha dama de E3 ganha o peão de E6. Obviamente, se fosse só para ganhar o peão em troca de uma torre, não valeria a pena, mas eu ganho porque aqui eu estou dando cheque ao rei adversário. Esse rei, independente para onde ele mova, né? Vamos supor que o rei resolva mover aqui para a casa de H8, né? O F8, tanto faz, nesse exercício, né? O que, que eu faço? Agora sim, no próximo lance, eu tenho a reconquista da torre e com uma ideia fundamental. Agora eu estou com um peão a mais, né? Agora eu estou literalmente com um peão a mais através de um tema tático chamado lance intermediário. Então, esse foi um quebra-cabeça, um exemplo que a gente estuda ele um pouquinho, só para ter uma noção do que seria, né? O que seria a representação no tabuleiro. Mas o lance intermediário é esse. Antes, muitas vezes, de uma recaptura, tenta observar se existe um melhor lance. Se a gente faz aquele lance rápido, eu continuo com os peões igualados, se eu conquisto com a dama, ou mesmo se eu coloco o peão de A2 para trocar, eu ficaria com um peão dobrado, né? Dessa forma, com esse tema tático, eu ganhei um peão e, como consequência, eu tenho grandes chances de estar ganhando essa partida agora.
tá bom? Espero que tenham entendido esse tema, que é o primeiro tema tático aí que a gente está vendo, lances intermediários, tá bom? Vou para o segundo quebra-cabeça, deixa eu verificar aqui a minha montagem aqui de quebra-cabeça. Vamos para o segundo aí que nós montamos. O segundo quebra-cabeça agora que a gente tem. Deixa eu verificar aqui rapidamente. A gente já monta aqui. As brancas estão com peão lá em A2. Tem peão também aqui nessa estrutura de F2, G3, H2. O nosso rei branco está em G2. Bispo vem, ou melhor, em G1. Bispo vem para G2. Temos uma torre nesse quebra-cabeça em D3. Uma dama que está lá em D1. Montagem das brancas ok. Montar rapidamente aqui a configuração desse exercício das pretas. Elas têm mais um peão que está aqui em A5. A gente tem lá uma torre que está em G8, uma dama que está aqui em H5 e o rei delas está em B8. Pronto, montado. Opa, faltou o bispo delas que está aqui. Um bispo lá em E7. Pronto, montado o nosso quebra-cabeça, tá? E aqui a gente começa ao nosso segundo tema tático de estudo hoje, que é o tema de garfo, tá? Já adiantando, o que seria o garfo? Quando uma peça nossa ataca ao mesmo tempo duas peças do adversário, né? E aí nessa troca a gente ganha a situação de vantagem sobre esse garfo, sobre esse ataque de uma peça nossa sobre duas do adversário. Como que poderia acontecer nessa situação? Nesse quebra-cabeça aqui, nesse jogo específico, um jogo aí de intermediários que ocorreu, né? As pretas não prestaram atenção e aí elas comeram com a dama delas, falaram, opa, a gente vai ficar com um peãozinho a mais. Vamos lá, o material está igualado, né? Torre igual, bispo e dama, e as pretas foram ambiciosas e tomaram o peão de A2. Não estava protegido e as pretas aqui acharam que estavam felizes em estar ganhando esse peão de A2. Até então, que nós que estamos estudando, nós conhecemos o tema de garfo. O que seria esse tema de garfo agora? Novamente, quem quiser pausar um pouquinho o vídeo, pausa, olha essa posição aí, o tempo que for necessário, e depois volta a apertar o play aí para ver a resolução do tema tático, tá bom? Vamos lá então. A resolução é o seguinte, se a gente observar esse diagrama, a gente tem um ataque de bispo nosso, de bispo branco nosso lá de G2, que pode estar atacando ao mesmo tempo a dama do adversário e a torre do adversário. Qual seria essa jogada? A jogada de bispo agora em D5. Ok? Bispo saiu daqui de G2, foi lá para G5. Certo? O que a gente conseguiu com esse lance? Atacar a dama do adversário que está em A2 e, ao mesmo tempo, atacar a torre do adversário que está lá em G8. Né? Atacamos duas peças, então, obviamente, ele vai ter que escolher uma para perder e a gente vai ganhar a qualidade, além de tudo, né? Não seria só ganhar a qualidade, porque a gente vai ganhar peça nesse caso, nesse exemplo. Né? A gente acaba dando esse movimento de garfo que a gente falou, que está aqui. Nosso bispo faz o ataque sobre duas peças ao mesmo tempo, tá? Tema de garfo que acontece isso demais como tema tático. Então, é mais um tema para a gente observar. Vocês podem estudar por aplicativos, buscar na internet vários exemplos, né? Eu não vou ficar fornecendo aqui uma gama infinita de exercícios sobre o mesmo tema. Eu vou colocar ele uma única vez para que a gente entenda esse tema e aí a gente busca, como a gente falou, tanto visualizar esse tema em nossas partidas quanto estudar com outros recursos, tá? Que hoje a gente tem um acesso muito fácil, né? No online, estudar também com outros propósitos, mas pelo menos para a gente entender os vários tipos de temas táticos que a gente vai explicar e poder desenvolver um pouquinho mais depois estudando também, tá bom? Então, esse é um dos temas, né, que a gente acaba vislumbrando e ocorre demais. Ocorre bastante em situação de peões também, né? Eu não separei aqui um diagrama específico, mas uma montagenzinha assim, por exemplo. Deixa eu fazer uma montagem qualquer aqui, olha. Isso é comum até, de repente, em algumas aberturas, né? Deixa eu colocar um bispo que foi para E6, deixa eu colocar um cavalo lá que está em C6,
né? E aí, de repente, as pretas têm alguma estrutura assim, tá? Estou fazendo de maneira aleatória aqui, pessoal, só para a gente entender também esse tema de novo, tá? Situações assim, por exemplo, são muito comuns também em partidas, né? Um exemplo diferente aqui de garfo. E aqui, no caso, o lance acaba sendo das brancas, as pretas não tiveram atenção, e a gente também faz o mesmo movimento aqui de peão, tá? Então, o peão que está aqui em D4, né? Ele vai lá para frente e acaba atacando as duas peças, né? Acaba atacando o cavalo e o bispo, ganhando uma das peças menores das pretas. Então, um novo exemplo. Aquilo é um quebra-cabeça específico que a gente colocou de tema, mas até um exemplo que me veio em mente agora, um exemplo bem prático, que até acontece, como eu falei, em algumas situações de abertura errônea das pretas, né? Esses garfos de peões, eles são bem comuns, atacando no meio, num centro, né? De repente, ali numa situação de meio jogo, atacando duas peças ao mesmo tempo do adversário. Tá bom? Vamos lá para o terceiro tema. Deixa eu zerar aqui o tabuleiro. Deixa eu recuperar aqui o próximo tema que a gente vai seguir, montando rapidamente aqui a estrutura das brancas. A3, B2, C2. As brancas também têm um peão lá em E3. Temos um peão em G3, H2. Nós temos um rei lá em C1 e temos só uma torre agora em H1. Essa é a montagem das brancas. As pretas, vamos lá. Peão, a gente tem a configuração dos peões do rock lá das pretas também nesse exercício. Estão lá com o rei em G8, estão com um cavalo em D5 e estão com uma torre que está em H6. Essa agora é a configuração que a gente tem nesse quebra-cabeça, tá? Se vocês já estão novamente, né? Lance das brancas agora. Se vocês visualizarem, a gente tem até alguns entendimentos dessa posição, tá bom? Se a gente olhar bem rapidamente, a gente já vê que o rei adversário, como está com os 3 peões do rock que não foram mexidos, se a gente tivesse uma peça lá com uma torre, uma dama, a gente teria já um possível tema até de checkmate para estar vislumbrando lá na última fileira, né? A gente tem aqui, quando está essa situação de peões, a gente observa que sempre a gente tem que ficar atento a uma possível colocação de peça lá na última fileira, como dama e torre, para executar o checkmate sobre o rei adversário, o checkmate na última fileira, né? Também um tema aí que a gente já tem, tá bom? Mas nesse momento, as pretas, o que que elas têm? Elas têm um cavalo, né? Tem 4 peões e tem aí uma situação onde nós temos 3, 4, 5, 6, mas elas têm uma peça a mais, tem um cavalo, né? Uma vantagem aí de quase 2 pontos, né? Então a ideia é a gente agora, quando lance das brancas, vamos estudar uma ideia de peças agora que são peças cravadas, tá? O tema, melhor, peças cravadas não. O tema tático da cravada, o que que a gente precisa entender? Um tema muito, muito, muito recorrente nas partidas. É quando a gente ataca a peça adversária, e essa, no caso, ela não pode se mover ou na situação de tomar um mate, né? No caso, ela pode, né? Mas se ela se move, ela toma um mate, ou mesmo se ela se move, ela perde uma peça maior também, tá? Então, aquelas situações são comuns de abertura, por exemplo, onde a gente faz uma cravada em cima de um cavalo adversário com um bispo, né, que sai das nossas diagonais, mas nesse tema específico aqui, nesse quebra-cabeça específico, lance das brancas, quem quiser faz a pausa, reflete, pensa o tempo que quiser e depois aperta o pause para verificar a resolução, ok? Vamos lá então. Para quem conseguiu aí executar, quem pensou e chegou na conclusão ideal, partindo daquele ponto que a gente tem um mate na última fileira, né? E para isso a gente precisaria só ocupar ele com uma torre, a gente tem que pensar o seguinte: qual o tipo de lance que já começa a vislumbrar essa ideia? Bom, eu sei que eu poderia colocar minha torre numa coluna aberta, né? Qual coluna aberta que eu tenho aqui nessa situação? Eu tenho a coluna de D. A coluna de D ela está aberta. Coluna aberta, lembrando que é a coluna que não é ocupada por nenhum peão, nem meu, nem do adversário, certo? Bom, se eu colocar minha torre, já vou até falar o lance, né? Mas antes de jogar, se a gente conseguir
fazer todo o processo mental é obviamente que é o ideal, né? Antes de jogar, se eu colocasse minha torre, então, que está lá em H1, em D1, bom, o que ele poderia fazer? Se ele tirar o cavalo, não tem como. Por quê? Porque eu dou mate. Se ele tirasse o cavalo para cá, eu dou mate depois com a torre lá. Se ele tirasse para cá, mas ele poderia tirar para F6. Tá, mas F6 vai cair na mesma situação. Ele consegue só impedir por um lance a mais. Então ele não pode tirar esse cavalo dali. Esse cavalo está cravado. Sob o próximo lance eu dou mate. Mas ele tem uma torre lá que pode defender esse cavalo, correto? Então se eu colocar minha torre em D1, ele pode colocar a torre dele lá em D6. Mas aí, o que a gente tem que visualizar? Né? A situação como um todo. Eu não teria esse meu peão que está em E3 podendo atacar o cavalo dele no próximo lance? E aí a gente cair nesse mesmo tema aí da cravada, porque depois para onde ele tirar o cavalo dele, ele vai perder a torre. Então esse é um lance onde a gente, no caso, não dá o mate se ela jogar correto, mas a gente ganha uma situação de torre por cavalo, ficando sob torre com cavalo no final de jogo. Tá? Então vamos lá. Se a gente conseguiu vislumbrar isso sem mover as peças, vocês estão aí de parabéns, esse é o objetivo do tema tático. Então minha torre que está em H1 vem para D8. Como a gente falou, não pode tirar o cavalo, senão qualquer casa que o cavalo saia eu tenho mate, certo? Exemplo, o cavalo saiu para cá, tenho mate, acabou. Não posso tirar. Mas o único lance de defesa seria a torre para D6. Com essa torre em D6, eu tenho o quê? O meu peão de E3 avança para D4. Meu peão avançou aqui uma casa. Ok? Com isso, o cavalo tem que sair, né? Ou pode deixar o cavalo, na verdade, esse cavalo não precisaria sair, tem a opção, se o cavalo sair, eu ganho a torre, né? Se o cavalo não sair, eu ganho esse cavalo e acabo sobrevivendo a um final muito superior, né? Então vamos supor que as pretas agora façam um lance de aproximação, opa, tirei meu peão, uma aproximação de rei qualquer, façam qualquer lance, né? Porque elas optam por não fazer o movimento agora do cavalo para não perder a torre e ficar torre por cavalo, também seria jogável inferior. Mas vamos supor que elas resolvam mover um rei aqui para tentar aproximar o rei do centro, né? Um dos objetivos também no final de jogo. E aí no próximo lance, eu poderia aqui, né, estudar se eu vou recapturar de peão ou de torre mesmo, né? Certo? E aí o que a gente observa aqui? Que agora nesse final de jogo é um jogo que se jogar certinho está ganho para as brancas, onde nós temos 4 peões das pretas contra 6 peões das brancas. Então, o que a branca em um lance, ou que as pretas em um lance tinham uma superioridade de peça por 2 peões, eu acabo com um lance desse de cravada, ficando com, na verdade, 2 peões superiores em relação às pretas. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa observação, tanto de tema na última fileira, que a gente fica atento se não foi movido nenhum peão do roque das pretas, é sempre um tema recorrente, mas um tema de cravado específico, tá? Novamente, deixa eu colocar aqui rapidinho, a gente fala muito em cravada, né? Aquelas situações assim, por exemplo, onde as pretas têm lá um cavalo, né? E a gente tem aqui, deixa eu colocar um bispo aqui, aquelas situações onde as pretas ainda não mexeram lá a dama, né? E a gente faz aquelas simulações aqui, onde o bispo saiu lá de C1 e foi lá, por exemplo, para G5, ou ao contrário, né? Aqui, de certa forma, não deixa de ser uma cravada, né? Eu estou cravando momentaneamente o cavalo. É claro que aí tem aqueles lances de defesa, no caso de um bispo, que pode vir para E7, tá? Mas é a mesma situação recorrente. Tá? Aqui no caso não do mate específico, né? Mas vamos supor que as pretas façam aqueles lances assim totalmente desatentos, eu tenho um ganho de uma peça menor sobre uma maior. Meu bispo ganha dama. Essa é uma situação de cravada também que acontece nos jogos. Tá bom? Só para a gente exemplificar a abertura no caso, né? Tá bom? Último exemplo, pessoal. Último exemplo aqui, deixa eu resgatar aqui o quarto quebra-cabeça que eu acabei separando para a gente estudar, o quarto e último. E a gente finaliza aqui um pouquinho com um tema bem interessante também, muito recorrente nas nossas partidas. Esse a gente pensa um pouquinho mais,
Vamos lá, montagem dos peões das brancas, elas estão com o peão em F3 em G2 também. Estão lá, rocaram grande. Estão lá, montagem do roque grande, em algum momento da partida, uma dama em H3, ok? Tem mais um bispo nosso lá em B3. Montagem do diagrama das pretas, montar aqui rapidamente, então com peão em E6 também, e tem uma configuração de peão G7, H6, dama está lá em C6 e também temos uma torre em C8, temos um bispo das pretas aqui em D8 e o rei, finalizamos a montagem. Ok. Quebra-cabeça montado, tá? Aqui um tema que a gente também vai ter demais em nossas partidas, que é o de ataque duplo, né? Tem tanto o cheque duplo, né? Quando a gente, por exemplo, dá o cheque também ataca uma outra peça, e o ataque duplo, né? Quando a gente ataca, muitas vezes a gente faz uma situação de ataque sobre duas peças do adversário. Isso também é muito, muito recorrente nas partidas. Se nós tivermos esse tema em mente, a gente vai também executar, principalmente nesse nível intermediário, essa aula para esse grupo específico, isso vai acontecer uma infinidade de vezes. Só que a gente tem que procurar pensar e olhar um pouquinho para as posições, sem mover as peças, e tentar identificar um pouquinho esses temas. Tentar identificar um pouquinho em que momento que eles vão acontecer, mas aí já começa o processo mental. Não dá para a gente jogar rápido, jogar de qualquer forma, né? Jogar sem buscar o melhor lance, tá bom? Vamos lá então. Nessa situação específica, a gente observa aqui para resolver esse quebra-cabeça que tem uma situação interessante que a minha dama que está lá em H3, ela estaria avisando um mate, desculpa, um cheque em E6. Mas o que acontece? Eu tenho a dama do adversário que está avisando esse ponto de E6, né? Não é ainda, de uma certa maneira, não é realizável agora. Então, qual o lance que a gente poderia fazer para que a gente consiga atingir esse objetivo? E aí já entra mais um tema tático dentro desse próprio quebra-cabeça, que é o tema tático de desvio. O desvio acontece muito. Então, para eu tentar resolver, né? Se alguém quiser pausar agora o vídeo também, tentar fazer por conta própria, antes da minha explicação, pausa, pensa um pouquinho, depois volta ao play aí para a explicação, tá? Então, o desvio é assim, eu vislumbrei nessa posição, a gente está com o material ali igualado, ok? O material está igualado, eu vislumbrei que seria interessante esse cheque, por quê? Porque fora o fato de ganhar um peão, eu também teria uma situação estranha das peças pretas, onde esse bispo ele está separando ali a torre do rei. Eu poderia atacar também a torre do adversário se eu conseguisse esse ponto de E6, dando cheque. E dessa forma eu ainda não consigo. Mas se eu usar o tema de desvio antes, eu vou conseguir. E às vezes, sem mexer as peças, fica um pouquinho complicado, mas exercita a sua capacidade mental. Com o tempo vai ficando fácil de tanto fazer, vai ficando fácil os temas que vão acontecendo semelhantes na partida. Então o tema de desvio, a dama não é a peça que está protegendo o E6? Como que eu posso tirar essa dama daí? Meu bispo é em B4, olha que lindo. Olha que lindo. A dama não pode sair, né? O bispo estaria atacando a diagonal direta ao rei, então a dama não pode sair daí. O único lance seria capturar o meu bispo que está lá em A4. E aí, sem mover as peças, pensam nesse lance. A dama captura o bispo. Eu já tinha vislumbrado que aquele cheque meu com a minha dama no peão de E6, ele ataca o rei adversário e aí também ataca a torre que está lá em C8. Então, eu faço dois temas importantes nesse mesmo diagrama para a gente estudar. Desvio de peças defensoras e ataque duplo também. Tá? Um ataque o rei e a torre. Quem conseguiu acertar esse exercício antes de mexer a peça, nota 10. Quem teve alguma dificuldade, sem problema nenhum. Se esforce, você chega ao 10 depois também.
tá bom? Então aqui é a continuidade, né? Como a gente falou, não pode tirar a dama para outra casa, teria a diagonal aqui atacando o rei, troco pelo bispo lá que está em A4, a minha dama dá o cheque, deu o cheque lá em A6, certo? E esse rei vai ter que mover. Ele não pode mover para as casas aqui à frente, que minha dama está ocupando essas casas, né? Está atacando essas casas. Então o rei só poderia, né? Poderia agora duas condições, né? Poderia sair tanto com o bispo para E7, que dá na mesma, poderia com o rei para F8, que dá na mesma, independente da escolha de defesa das pretas, a gente ganha a torre do adversário. Bonito, né? Esse foi bonito. Tá bom? E aí, como consequência, grandes possibilidades da gente vencer essa partida também. Tá bom? Então, tema tático envolvido, o primeiro tema lá que a gente teve que ver. De uma maneira geral, olha a posição, eu sigo aquele ritual para resolver temas de tática. Eu vejo se eu tenho algum cheque, eu vejo se eu tenho cheque, captura ou ameaça. É um ritual que depois eu faço até resolvendo eu mesmo alguns exercícios de tática, eu posso explicar para vocês como que a gente pode usar esse processo de pensar para resolver, tá? Então, tem algum cheque? Tem alguma captura de peça na posição que está ali? Tem alguma ameaça? E aí eu faço essas três perguntas para resolver muitas vezes um exercício de tática. E depois os temas que eu estudo vão me reforçar para que eu encontre eles na partida, tá? Então naquela posição inicial eu vi que tinha interessante um cheque lá em E6, mas não dava ainda para ser feito, porque tinha uma dama protegendo aquele peão. Como que a gente pode... Existe alguma possibilidade na posição de eu tirar aquela peça da defesa? Nesse caso existiu, né? Que é o chamado desvio. E aí, no segundo momento, eu também tinha um outro tema que era de um ataque ao rei e a uma peça do adversário também. Aqui eu ganho qualidade, né? Nesse exemplo específico, torre e dama contra dama e bispo. Então, vantagem total das brancas. Espero que tenham gostado. Vídeos um pouco mais curtos, mais dinâmicos. Estudem os temas e depois busquem cada vez mais conteúdo e mais exemplos de exercícios. Tem diversos sites que fornecem isso para vocês, que a gente vai. Só vou catalogar. Meu objetivo foi catalogar, mostrar uma forma de resolução, de conhecer temas para quem ainda não conhecia, quem não tinha nenhum conhecimento sobre nome ou tema tático, e estudar eles com mais dedicação possível, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Um abração, pessoal. Bom treino aí para vocês.